Olá! Hoje nós vamos ver três exemplos relacionados à diferenciação implícita ou derivação implícita. Vocês já devem ter estudado o material que eu deixei disponível no Moodle, onde eu mostro que algumas equações nós não conseguimos escrever naquele formato usual que nós vínhamos trabalhando até agora, y igual a uma equação em função de x, né? Ou f de x igual a uma equação em função de x, igual a uma função em função de x. Isso porque são equações que envolvem mais de uma variável, onde nós não conseguimos isolar, por exemplo, a variável y, né? A variável y aparece mais de uma vez e a gente não consegue somar ou subtrair, enfim, operar essas variáveis y, essa variável y para podermos isolá-la e derivar a função em função de x. Então, nós precisamos derivar em função de y e em função de x. E é para isso que nós utilizamos a diferenciação implícita. Então, vamos ver o primeiro desses três exemplos. Então, aqui nós temos essa equação 5y ao quadrado mais seno de y igual a x ao quadrado. Então, nós vamos derivar o 5y ao quadrado, vamos derivar seno de y e vamos derivar x ao quadrado. Então, derivando 5y ao quadrado, nós ficaremos com 2 vezes 5y. Por que aparece aqui esse dy sobre dx e eu marquei de vermelho? Porque todas as vezes que nós derivarmos a variável y, nós colocaremos esse indicador aqui, dy sobre dx, que está nos dizendo a variável y foi derivada. Seno de y, quando nós derivamos, ficamos com cosseno de y. Como a variável envolvida aqui é y, então novamente vai aparecer o dy sobre dx, indicando que nós derivamos a variável y. E agora vamos derivar o x ao quadrado. Nesse caso é uma derivada em função de x, então não precisa aparecer não deve aparecer o dy sobre dx. Então apenas a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Agora então só organizando, 2 vezes 5y, que vamos ter 10y, dy sobre dx, então indicando que essa é uma derivada da variável y, mais cosseno de y, dy sobre dx, com o mesmo intuito, né? É uma derivada da função y, igual a 2x. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar dy e dx e colocar em evidência, para que a gente consiga, então, isolar as derivadas de y e escrever, então, essa função tendo isolado o dy sobre dx. Então, colocando dy sobre dx em evidência, nós ficamos com dy sobre dx, abre parênteses, né, que vai multiplicar 10y mais cosseno de y, e isso é igual a 2x. Porque se nós efetuarmos essa distributividade aqui, a multiplicação, nós voltaremos a ter 10y, dy sobre dx, mais cosseno de y, dy sobre dx. Então, isolando dy sobre dx, nós temos que dy sobre dx é igual a 2x, dividido por 10y mais cosseno de y, porque 10y mais cosseno de y estavam multiplicando dy sobre dx, então eles trocam de lado na igualdade, invertendo a operação. Então, eles trocam de lado dividindo. Agora, um segundo exemplo. Usar a diferenciação implícita para achar dy sobre dx, então a derivada, de x ao quadrado mais xy mais y ao cubo igual a zero. Desculpa, aqui está ao quadrado, mas é ao cubo, tá? Então, x ao quadrado mais xy mais y ao cubo igual a zero. xy aqui indica uma multiplicação, então isso significa que eu vou ter que aplicar a técnica da derivada de uma multiplicação. Então, nós vamos derivar o x ao quadrado, aqui eu coloquei o sinal indicando que vamos derivar.
Aqui vamos aplicar a regra da multiplicação, então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, mais a derivada de y ao cubo, então, porque nós precisamos derivar esse y também, então eu deixei indicado aqui. E isso é igual a zero. Derivada de x ao quadrado é 2x. Agora, a derivada de x é 1. Então, fica 1 vezes o y. Mais a derivada de y é 1 também. Então, fica 1 vezes x. Mas lembrem, quando a gente derivou o y, a gente precisa colocar o indicador dy sobre dx, que nos diz que é o y que foi derivado ali, ok? Mais a derivada de y ao cubo. Derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Como nós estamos derivando a variável y, aparece aqui o dy sobre dx, nos lembrando disso, igual a zero. Então, agora, só vou organizar isso daqui e deixar de um lado da igualdade o que tem dy sobre dx e do outro lado da igualdade o que não tem dy sobre dx, ok? Então, 1 vezes x, que ficou x, dy sobre dx, mais 3y ao quadrado, dy sobre dx, igual o 2x, então, que não tem o dy sobre dx, trocou de lado na igualdade, como ele era positivo, inverte a operação, então ele passou subtraindo, menos 2x, e esse y que estava somando, também não tem o dy sobre dx, então vai passar para o outro lado da igualdade, e ficou então como menos y. Agora nós vamos colocar o dy sobre dx em evidência, dy sobre dx, então vai multiplicar o x, porque assim voltaremos a ter o que tínhamos aqui, e mais 3y ao quadrado, porque daí também, efetuando a distributividade, voltaremos a ter o que temos aqui. E isso é igual a menos 2x menos y. Então, dy sobre dx é igual a menos 2x menos y, e esse x mais 3y ao quadrado, que estava multiplicando dy sobre dx, agora passa dividindo o que nós tínhamos do outro lado da igualdade. Então, essa fica sendo a diferenciação implícita da função x ao quadrado mais xy mais y ao cubo igual a zero. Agora aqui um terceiro caso, que é uma equação bastante conhecida no cálculo diferencial, que é o folho de Descartes. Então, nós vamos utilizar a diferencial implícita para achar dy sobre dx para o folho de Descartes, que é x ao cubo mais y ao cubo igual a 3xy. Então, aqui eu só copiei novamente o folho de Descartes e nós vamos, então, começar a diferenciação. Então, indiquei aqui que precisamos derivar o x ao cubo, precisamos derivar y ao cubo e precisamos derivar 3xy. Mas lembrando que 3xy é uma multiplicação, então precisamos aplicar aqui a regra da multiplicação. Então, vamos derivar o x ao cubo, vamos derivar y ao cubo e aqui empregamos a regra da multiplicação, que é a derivada do primeiro vezes o segundo. O 3 se mantém aqui porque ele é uma constante, né? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que também a gente pode escrever derivada do segundo vezes o primeiro. A multiplicação é comutativa, então a ordem é irrelevante aqui, ok? Derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Mas como derivamos o y, precisa aparecer aqui, então, dy sobre dx. E isso é igual, derivada de x é 1. Então, vamos ficar com 3y. Mais derivada de y é 1 também. Então, vamos ficar com 3x.
Mas como derivamos o y, precisa aparecer aqui dy sobre dx. Agora vamos organizar, colocar de um lado da igualdade o que tem dy sobre dx e do outro lado da igualdade o que não tem dy sobre dx, certo? Então aqui ficaremos com 3y dy sobre dx menos esse 3x aqui dy sobre dx vai trocar de lado na igualdade. Como ele estava somando, quando troca o lado da igualdade, ele passa subtraindo. E isso é igual a 3y, que já estava aqui, e esse 3x ao quadrado, que também estava somando, quando muda o lado da igualdade, vai passar subtraindo. Agora vamos organizar, colocar esse dy sobre dx em evidência, que então está aqui, dy sobre dx, que multiplica 3y ao quadrado menos 3x, e isso vai ser igual a 3y menos 3x ao quadrado. Agora, o que nós temos é o dy sobre dx, então, de um lado da igualdade, e do outro lado da igualdade ficamos, então, com 3y menos 3x ao quadrado, dividido por 3y ao quadrado menos 3x. Como o 3 está em todos os fatores do numerador e em todos os fatores do denominador, nós colocamos o 3 em evidência. Então, fica 3, que multiplica y menos x ao quadrado, dividido por 3, que multiplica y ao quadrado menos x. Então, o 3, a gente pode dividir, né, o 3 do numerador pelo 3 do denominador e simplificar. Então, o nosso resultado final fica y menos x ao quadrado, dividido por y ao quadrado menos x. Os parênteses ali não precisam aparecer mais, né, no resultado final. Poderíamos deixar sem os parênteses, porque agora eles são irrelevantes nesse final, ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender, então, um pouco melhor a diferenciação implícita. No Moodle, tem alguns exercícios que estão no material onde eu explico esse processo da diferenciação implícita. E também tem a lista 3, que fica como lista de exercícios a ser postada no local indicado no Moodle, tá certo? Então, nos encontramos na nossa aula síncrona para ver as dúvidas que vocês venham a ter relacionadas à diferenciação implícita. Um abraço e uma ótima semana!